Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos novamente ao curso Introdução ao Pensamento Científico. O tema da nossa aula de hoje, tá, será ciência e pseudociência. Na verdade, essas últimas 3 aulas, a gente vai discutir um pouco sobre ciência, né, a diferença entre ciência e pseudociência. E hoje a gente vai focar no caso da astrologia. Nós vamos fazer um estudo de caso da astrologia, né? Então, como eu falei na última aula, a astrologia, eu acho bastante interessante o desenvolvimento histórico da astrologia, e hoje a gente vai ver os motivos que levaram a astrologia a ser aceita no mosaico, no mosaico científico aristotélico medieval, tá? Então a gente vai começar a ver esses motivos. Na próxima aula da semana que vem, a gente vai discutir um pouquinho de por que a astrologia ela não é mais aceita, porque outras teorias que já fizeram parte do mosaico, elas não são mais aceitas, e quais são os requisitos que as teorias elas têm que ter para poder ser aceita no mosaico científico contemporâneo. Ok? Então hoje a gente vai falar sobre mostrar um pouquinho para vocês as razões que levaram a astrologia a entrar no mosaico, e como eu tinha falado na última aula, você tem grandes nomes da ciência, ou grandes nomes da filosofia natural, que acreditaram na astrologia, que estudaram a astrologia. Então, os motivos para a astrologia ela estar no mosaico, pelo menos no mosaico aristotélico medieval, não são motivos tão banais assim, né? Então, hoje a gente costuma ver a astrologia de um ponto de vista muito simplista, digamos assim, mas a astrologia ela tem boas razões para ter entrado no mosaico aristotélico medieval, e a gente vai discutir algumas dessas razões na aula de hoje. Tá? Bom, então, começando aqui com a pergunta, né? Ciência e não ciência, qual é a diferença entre essas duas coisas? Como é que eu diferencio aquilo que é ciência daquilo que não é ciência? Note que quando eu digo não ciência, tá, eu não estou me referindo apenas à pseudociência. Existe uma diferença entre não ciência e pseudociência que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas. Mas já posso adiantar que, por exemplo, você tem vários conhecimentos que não são científicos. Então você tem a astrologia, né, como eu falei, você tem as artes, você tem a pintura, você tem a literatura, você tem a religião. Então, essas são áreas do conhecimento humano que não são científicas. Mas, tirando a astrologia, dessas que eu citei, essas outras não são pseudocientíficas. Então, o que é uma pseudociência? De maneira geral, a gente pode dizer que uma pseudociência ela é uma teoria que tenta se vestir, digamos assim, de ciência, mas, na verdade, não é ciência. Tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos dessas pseudociências nas próximas aulas. Então, quais são as características que tornam uma teoria científica? Hoje a gente vai fazer um estudo de caso da astrologia, vai ver como é que ela se tornou uma teoria científica, pelo menos do ponto de vista aristotélico medieval. E na aula da próxima aula, a gente vai ver o que caracteriza atualmente uma teoria científica. Então, a gente pode fazer aqui um elenco de várias teorias, algumas delas científicas, outras não científicas, tá? Então, eu vou mostrando aqui para vocês essas teorias, e vocês vão pensando aí se essa teoria ela se encaixa na sua visão como científica ou seria uma teoria não científica. Então, vamos lá. Relatividade geral. Relatividade geral, a gente já falou bastante sobre ela, né? O estudo do espaço-tempo, do movimento dos corpos nesse espaço-tempo, proposta lá pelo Einstein, no início do século XX. Feitiçaria. Será que a feitiçaria é científica ou será que a feitiçaria é não científica, né? O conceito de feitiçaria é que, aliadas ao diabo, né, as bruxas, elas empregam seus poderes para fazer feitiços, e esses feitiços eles prejudicam as pessoas. Então, esse é o conceito de feitiçaria. Feitiçaria é ciência ou não é ciência? História. História. Ciência ou não ciência? Alquimia, né? A ideia de que você poderia transformar, talvez existisse a pedra filosofal que transformasse
metais em ouro, ou conseguir um elixir que prolongasse a vida indefinidamente. Então, isso é alquimia. A genética, o estudo do DNA, né, da seleção, da evolução, através da passagem do DNA para os nossos ancestrais. A homeopatia, o que é a homeopatia? A homeopatia ela é a crença de que uma substância que causa uma determinada doença, essa mesma substância ela pode ser utilizada utilizada para curar a doença. Então, uma substância que causa uma doença numa pessoa saudável pode ser utilizada para curar essa doença, desde que você dilua a dose. Então, a gente vai falar também sobre a homeopatia. A neurofisiologia, né, estuda fenômenos relacionados ao cérebro. Adivinhação, o que é adivinhação? Adivinhação é a ideia de que um insight sobre um problema, sobre uma questão, ou seja, a solução, o pensamento sobre um problema, uma questão, ele pode ser obtido através das leituras de alguns sinais, tá? Sinais e presságios, ou através do contato com algum agente sobrenatural. Pode ser um fantasma, pode ser sei lá, digamos, a alma de uma pessoa que já morreu, enfim. Né? E aí esse contato ele pode ser feito através de diversas formas. Pode ser feito através de uma leitura de uma bola de cristal, lançamento sei lá, conchas ou pedaços de ossos, né, para você ver ali algum tipo de sinal, algum tipo de presságio, ou mesmo leitura de cartas, né, a cartomância, enfim. Será que a adivinhação, ela tem alguma coisa de ciência ou ela não é ciência? Criacionismo, a ideia de que as coisas, as espécies foram criadas de uma só vez, né, por um ser divino. A física newtoniana, que a gente também já falou sobre ela. Teoria das supercordas, também já citamos. E astrologia. Então aqui a gente tem várias teorias, né? E se eu perguntar para vocês, quais dessas teorias são científicas do ponto de vista atual? Provavelmente vocês não vão ter dificuldades nenhuma de dizer qual teoria é científica e qual teoria é não científica. Então vamos dividir aqui em dois quadros. Um dos quadros eu vou colocar as teorias científicas, no outro quadro eu vou colocar as teorias não científicas. Então, relatividade geral, científica, né? Feitiçaria, não científica. História, teoria científica. Alquimia, atualmente uma teoria não científica. Genética, científica. Homeopatia, atualmente é considerado pela comunidade científica como uma teoria não científica. Neurofisiologia, científica. Adivinhação, não científica. Criacionismo, não científico. Física newtoniana, científica. Supercorda, científica também. E astrologia, a gente considera atualmente como uma teoria não científica. Tá? Bom, se a gente olhar para essas teorias científicas que a gente colocou aqui no quadro de teorias científicas, a gente pode ver que algumas delas fazem parte do mosaico científico contemporâneo. Tá? Lembre-se o que é o mosaico. O mosaico são um conjunto de métodos e teorias que são aceitas. O que é uma teoria aceita? Uma teoria que melhor descreve a realidade em seu campo, tá? E você tem outras teorias que também são científicas, mas elas não são aceitas atualmente. Então aqui a gente tem as teorias científicas aceitas, novamente, são aquelas teorias que melhor descrevem a realidade, tá? Pelo menos segundo a comunidade científica. Essas são as teorias aceitas. A gente tem as teorias científicas que não são aceitas, mas mesmo assim são científicas, tá? Então, por exemplo, a gente pode utilizar a física newtoniana e a gente busca a teoria das supercordas. Então, a gente está buscando confirmar, através de experimentos, a teoria das supercordas. Ok? E aqui a gente tem as teorias não científicas. Então, note que existe uma diferença entre uma teoria ela não ser aceita no mosaico e ela ser não científica. Okay? A teoria pode não ser aceita e pode ser científica, como, por exemplo, a física newtoniana, que a gente não aceita mais como a melhor descrição da realidade, e a
a teoria das supercordas, que a gente não aceita ainda, tá? Ou a teoria ela pode ser não científica, como essas aqui que eu falei, que a gente nem aceita, a gente nem usa, e a gente nem busca essas teorias. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o mosaico aristotélico medieval, porque algumas dessas teorias não científicas, elas já foram ciência um dia, né? Então, o mosaico aristotélico medieval, ele foi até o ano 1700, né, mais ou menos, e algumas dessas teorias aqui que a gente viu que são não científicas do ponto de vista atual, elas já foram científicas no mosaico aristotélico medieval. Ok? Então, os elementos chaves desse mosaico, né, eles foram aceitos até o final do século XVII, e a gente vai examinar alguns desses elementos do mosaico, algumas dessas teorias, para que a gente possa entender como a astrologia se encaixa nisso tudo, tá? Então, a gente tem a filosofia natural que é a física aristotélica medieval. A gente tem nesse mosaico a fisiologia humorística, daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. A gente tem a cosmologia, vamos discutir também. E a gente tem a astrologia, tá? Como é que essas coisas elas estão interligadas? Qual é a conexão entre elas? Vamos discutir isso hoje. Vamos começar pela física aristotélica. Nós já falamos um pouco sobre a física aristotélica em outras aulas. Então a gente falou que o Aristóteles ele considerava que a região sublunar, ou seja, a região abaixo da Lua, ela era formada por 4 elementos, né? Os elementos eram o ar, o fogo, a terra e a água. Ar, fogo, terra e água. Esses elementos eles podem ser divididos em 2 grupos, os elementos pesados e leves. Então, a gente tem a água e a terra como elementos pesados, o ar e o fogo como elementos leves. E daí a gente tem a lei do movimento natural do Aristóteles. O que é que dizia essa lei do movimento natural? Para os elementos pesados, ou seja, aqueles formados predominantemente por terra e água, esses elementos pesados eles tenderiam a ir em direção ao centro do universo. Enquanto os elementos leves, que seriam aqueles elementos formados, ou objetos formados predominantemente por ar e fogo, eles tenderiam a ficar na região sublunar, ou se movimentar em direção à região sublunar. Então, essa figura aqui a gente já viu, né? Então, o Aristóteles explicava essa figura da seguinte maneira: no centro de tudo, no centro do universo, você tem a Terra, o elemento Terra, porque é o elemento mais pesado, então ele se reuniria naturalmente no centro do universo, ele teria essa tendência a ir em direção ao centro do universo. E depois do elemento Terra, o elemento mais pesado seria a água. Tá? Então, a Terra é o mais pesado, depois vem a água. Por isso que depois da camada de terra, você tem uma camada de água. Acima da camada de água, você tem uma camada de ar. E aí o elemento mais leve, que seria aquele elemento que tenderia mais para perto da região, da periferia da região sublunar, seria o fogo. Tá? Então, o fogo seria a camada mais alta dessa região sublunar. E aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que o Aristóteles escolheu esses 4 elementos? Por que esses 4 elementos e não algum outro? Tá? Pense um pouquinho. Por que será que ele escolheu esses? Provavelmente, né, você deve chegar à resposta de que essa ideia de 4 elementos ela é uma ideia bastante intuitiva. Ela tanto é intuitiva, se a gente olhar ao nosso redor, né, a gente consegue distinguir algo semelhante a esses 4 elementos de Aristóteles. Ou se a gente olhar para a nossa ciência, a gente acredita que todo mundo aqui aprendeu lá no ensino fundamental, né, ainda, os estados da matéria. Lembra dos estados da matéria? Hoje, os estados da matéria que são mais visíveis para a gente, né, são os 4 estados da matéria. Quais são os 4 estados? A gente tem o sólido, que a gente pode fazer uma associação aí com a terra, do Aristóteles, com o elemento terra. A gente tem o líquido, que a gente pode associar com a água.
A gente tem os gases, que a gente pode associar com o ar, e a gente tem o plasma, que nós podemos associar com o fogo. Tá? Então, essa ideia de 4 elementos, ela foi uma ideia pensada pelo Aristóteles, mas ele pensou nisso porque essa é uma ideia bastante intuitiva. Então, na época, todo mundo que olhava para essa ideia dos 4 elementos achava ela bastante lógica. Então, por isso que ela foi uma ideia que foi aceita, amplamente aceita, tá? Então, o Aristóteles, ele também associou a cada um desses 4 elementos o que ele chamou de qualidades sensíveis. Quais são essas qualidades sensíveis? Frio e quente. Então, segundo Aristóteles, você tinha os elementos água e terra, que eram os elementos frios, e você tinha os elementos ar e fogo, que eram os elementos quentes. Além disso, você ainda tinha os elementos úmidos e os elementos secos. Então, os elementos úmidos seriam a água e o ar, e os elementos secos, que seriam a terra e o fogo. Então, olhando para essa divisão, né, essa associação dos elementos com as qualidades, com as qualidades sensíveis, a gente pode dizer que o fogo, na visão de Aristóteles, seria seco e quente, a terra seria seca e fria. Deixa eu aceitar aqui o pessoal. A terra seria seca e fria, a água seria úmida e fria, e o ar seria úmido e quente. Okay? Então, essa foi a associação que o Aristóteles fez. Outra coisa que era aceita no mosaico aristotélico medieval era a ideia de transmutabilidade, ou seja, a ideia de que um elemento pode se transformar em outro elemento. Então, se a gente pega, por exemplo, a água, um caldeirão cheio de água. Segundo Aristóteles, esse caldeirão cheio de água, né, a água dentro dele, esse líquido, ele seria quase que totalmente preenchido pelo elemento água. Então, ele consistiria basicamente do elemento água. Só que você poderia transformar esse elemento em outro elemento. Como? Você poderia, por exemplo, aquecer a água. E no momento que você aquece a água, ela muda a sua característica. Então, ela deixa de ser úmida e fria, como você está aquecendo ela, ela vai se tornar úmida e quente. Ou seja, ela vai passar de um estado, que é o estado líquido, né? Olhando do ponto de vista de hoje, quando você aquece a água, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. O que o Aristóteles diria é que a água ela passa do seu estado de elemento água para um outro elemento, que é o ar. Tá? Então, existe essa possibilidade de transmutabilidade, transformar um elemento em outro elemento. Um outro exemplo, você pega uma madeira, né? A madeira, segundo o Aristóteles, ela era feita predominantemente dos elementos terra e água. Então, ela era feita de uma combinação desses dois elementos, terra e água. Se você aquecesse a madeira, colocasse fogo nela, haveria uma transmutabilidade. Então, a água se transformaria no ar, enquanto a terra se transformaria no fogo. Tá? Então, na combustão, a lenha se transforma em vapor, que é o ar, segundo Aristóteles, e fogo. Então, essa ideia de transmutabilidade era uma ideia aceitada pelos aristotélicos medievais, tá? E essa ideia de transmutabilidade, ela leva diretamente à possibilidade de existir a alquimia. E o que era a alquimia? A alquimia, a gente pode dizer que era uma espécie de química, tá? Da Idade Média, do mosaico, seria o equivalente, né? A química do mosaico aristotélico medieval. E a principal ideia da alquimia é que você poderia encontrar pedras filosofais. E essas pedras filosofais, elas seriam capazes de transformar um metal, por exemplo, mercúrio, ou, por exemplo, cobre, transformar esse metal em ouro. Ok? Ou ainda conseguir encontrar um elixir da vida eterna. Algum tipo de elixir, algum tipo de remédio, né, uma solução, que se você tomasse, você teria a vida eterna. Então, a ideia de transmutabilidade leva diretamente à ideia de alquimia. Bom, uma outra parte do mosaico que a gente vai ver agora é a fisiologia humorística, que está relacionada à medicina. O que é
essa fisiologia humorística. Então, segundo essa teoria da fisiologia humorística, todas as pessoas, né, pegue aí qualquer indivíduo, o corpo desse indivíduo, ele seria formado por 4 fluidos corporais, que são chamados nessa teoria de 4 humores, tá? Então, quais seriam esses 4 humores que todo ser humano teria no seu corpo? Na verdade, o corpo humano seria uma combinação desses 4 humores, né? A gente teria o sangue. Sangue seria um desses fluidos, né, que faz parte do corpo. O outro fluido é a bile amarela. O outro fluido é a bile negra. E, por fim, a gente tem a fleuma. Então, segundo a fisiologia humorística, né, você teria o corpo formado por esses 4 fluidos: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Então, basicamente, seria isso que formaria o corpo humano. Todo humor, né, cada fluido desse, todo humor ou todo fluido, ele tem um elemento predominante. Então, esses fluidos, eles são formados pelos 4 elementos aristotélicos. Mas dentre esses 4, cada fluido ele vai ter um elemento que é predominante. Então, ele vai ter um elemento que predomina, que vai ter mais nesse fluido. Por exemplo, o sangue. O elemento predominante do sangue, segundo essa teoria, seria o ar. Então, o sangue teria, acima de tudo, ar. A bile amarela, o elemento predominante dela seria o fogo. A bile negra, o elemento predominante seria a terra. E a fleuma, o elemento predominante seria a água. Então, os humores, novamente, eles são combinações de todos os elementos. Só que existe um elemento que é predominante, ok? Então, veja que da mesma forma que seus elementos correspondentes, cada fluido ou cada humor, ele também é caracterizado pelas qualidades sensíveis do Aristóteles. Então, cada fluido ele vai ter características de frio ou quente, ou seco ou úmido. Okay? Então, veja que há uma simetria aqui entre os elementos e os humores. Então, por exemplo, a fleuma, que é predominantemente formada por água, né? A fleuma ela vai ser úmida e fria. O sangue, que é predominantemente formado por ar, ele vai ser quente e úmido. A mesma coisa vale para a bile negra e a mesma coisa vale para a bile amarela. Então, há uma simetria entre os 4 elementos e os 4 humores. Então, segundo essa teoria da fisiologia humorística, todo indivíduo ele vai ter um equilíbrio particular de humores. Ou seja, o meu equilíbrio de humores, a quantidade que eu tenho de cada fluido no meu corpo vai ser diferente da quantidade que você tem no seu corpo. Então, nós vamos ter, claro, nós vamos ter os 4 fluidos, cada um, só que a quantidade de cada fluido em cada um de nós vai ser diferente, segundo a fisiologia humorística. Então, por exemplo, eu poderia ter esse equilíbrio de fluidos no meu corpo, né? Então, eu teria aqui predominantemente a fleuma. Então, a fleuma seria o que predomina no meu corpo, mas eu teria também outras quantidades de bile negra, de sangue, e em menor quantidade a bile amarela. Então, esse equilíbrio, ele é diferente para cada indivíduo. Então, um segundo indivíduo, né, ele pode ter um equilíbrio diferente. Então, note aqui que, nesse caso, ele vai ter como elemento mais abundante no corpo, né, a bile negra. Já esse outro indivíduo aqui, ele vai ter o sangue como um elemento predominante. E um quarto indivíduo, ele vai ter, por exemplo, a bile amarela como elemento predominante. Ok? Você poderia, inclusive, ter dois indivíduos cuja fleuma fosse um elemento predominante, só que aí a quantidade dos outros humores no corpo poderia ser diferente. Okay? Então, cada um teria o seu próprio equilíbrio. Então, um equilíbrio específico dos 4 humores peculiares ao indivíduo, ou seja, cada equilíbrio desse em cada indivíduo diferente, era o que era chamado de temperamento. Então, o temperamento, na fisiologia humorística, era o equilíbrio entre esses 4 humores em cada indivíduo. Então, segundo a fisiologia humorística, vão existir 4 temperamentos básicos. Cada um desses temperamentos vai ser caracterizado por um desses humores, ou um desses fluidos predominantes. Okay? Quais vão ser esses temperamentos? Então,
Uma pessoa ela poderia, por exemplo, ter um temperamento sanguíneo, onde o humor predominante seria o sangue. Ela poderia ter um temperamento fleumático, tá? Cujo humor predominante é a fleuma. Ela poderia ter um temperamento melancólico, cujo humor predominante é a bile negra. Ou ela poderia ter um temperamento colérico, cujo humor predominante é a bile amarela. Tá? Então, aqui, ó, o que é que significa cada um desses temperamentos? Cada um deles está representado aqui por uma figura, uma pintura medieval. Então, o sanguíneo, ele seria alguém otimista, seria alguém sentimental e seria alguém instável. Né? Então, seria alguém, digamos assim, com as emoções à flor da pele. O fleumático seria alguém sensato, alguém pacifista, alguém pacífico, né? Pacifista, alguém calmo, alguém realista, aquela pessoa que não tem, parece que não tem problema nenhum, né? Fácil de lidar, esse seria um fleumático. O melancólico, né? Como o próprio nome já dá uma dica aí do que seria alguém realmente um pouco mais fechado, alguém tímido, intenso, porém solitário. Então, isso seriam as características de um melancólico. E o colérico seria alguém mais estrategista, mais racional, mais ousado, mais difícil de lidar, né? Mais explosivo, digamos assim, tá? Então você tem esses 4 temperamentos que estão relacionados aos 4 humores e que, por sua vez, estão relacionados aos 4 elementos. Então você vê aqui já tem uma ligação, né, entre eles. E aqui estão os emoticons, né, que representam cada um desses temperamentos, ok? Bom, então, uma pessoa que tivesse aqui como temperamento, aliás, como fluido predominante, a fleuma, que temperamento seria esse? Né? Seria uma pessoa com temperamento fleumático. Uma pessoa que teria como elemento predominante a bile negra seria uma pessoa que a gente poderia dizer que o temperamento dela é melancólico. Se a pessoa ela tem como elemento predominante o sangue, aliás, como humor predominante o sangue, então ela é sanguíneo, o temperamento é sanguíneo. Se o humor predominante é a abelha amarela, a pessoa ela tem um temperamento colérico. Tá? E do que depende o temperamento de um indivíduo? Só lembrando, o temperamento é o equilíbrio entre os humores, tá? Tá? Então, o temperamento, novamente, é o equilíbrio entre os humores. Do que vai depender esse temperamento? Esse temperamento ele vai depender do horóscopo natal do indivíduo. Mas antes de falar de horóscopo, ou seja, antes de falar de astrologia, a gente vai falar um pouquinho sobre um outro ponto importante, que é a teoria da cosmologia no mosaico científico aristotélico medieval. Então, qual era a ideia de cosmologia, né? Que a gente também já falou um pouco nas últimas aulas. Então, a cosmologia aristotélica, a gente tinha a Terra como centro do universo, a gente tem a região celeste, onde os planetas e as estrelas giram em torno da Terra. Então, lembre-se que na Terra você tem os 4 elementos, né? Você tem o elemento água, o elemento ar, o elemento fogo e o elemento terra. Isso fazem parte da região terrestre, ou seja, da região sublunar, abaixo da Lua. E depois você tem várias esferas concêntricas, ou seja, esferas com o mesmo centro, cada esfera vai ter um planeta, e todos esses planetas, todas essas estrelas, elas são formadas por um único elemento, que é o quinto elemento aristotélico, que ele chamou de éter, tá? Qual é a principal característica do éter? Qual é o movimento natural dele? O movimento do éter, ele é um movimento em círculos. Então, todos esses planetas, todas as estrelas, ele tem que ter um movimento circular, porque ele é feito do elemento éter. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter um movimento circular. Por isso que o Ptolomeu ele precisou dos epiciclos para conseguir explicar a teoria dele. Para não ir de encontro com Aristóteles, todo o movimento dos planetas, ele tinha que ser de alguma forma circular. Então, o que é que o Ptolomeu
pensou, né? E se o movimento de cada planeta for em um pequeno ciclo, que ele chamou de epiciclo. E aí esse pequeno ciclo, o epiciclo, girar no deferente, que aí sim o deferente giraria em torno da Terra. Então, Ptolomeu pensou nisso para poder não ir de encontro à ideia de éter aristotélico, a ideia do movimento circular. E outra característica importante do éter, segundo Aristóteles, é que o éter ele não pode se transformar em nenhum outro elemento, ok? Obrigatoriamente o éter não pode sofrer, aliás, transmutabilidade. Então ele é imutável, ele não vai se transformar nunca num outro elemento. Então, novamente, quem quiser se aprofundar mais nessas ideias aristotélicas sobre a cosmologia, né, o livro do Céu, do Aristóteles, trata bem dessa questão. Então, vai explicar como é a cosmologia aristotélica. Bom, então, além disso, além de ser imutável, né, além de não poder sofrer mudança, e era por isso, por exemplo, que quando você tinha a observação de um cometa no céu, os físicos da época eles acreditavam que o cometa ele era um fenômeno da atmosfera terrestre. Por quê? Porque você não poderia ter nada, nenhum tipo de mudança, ou se seria uma mudança, né? A presença de um cometa seria uma mudança nos céus, e essa mudança ela era inconcebível do ponto de vista aristotélico. Pelo menos uma mudança que ocorresse no céu. Então, segundo o Aristóteles, não haveria geração ou corrupção na região celeste. Quando ele fala geração e corrupção, ele está dizendo que na região terrestre você pode ter mudanças, né? Então, ou seja, é como, sem trocadilho, né? Mas na região terrestre, na Terra, você pode ter geração e corrupção, tá? Enquanto nos céus isso não era possível. Ou seja, na Terra você pode ter transmutabilidade, pode ter mudanças, enquanto no céu não pode ter. E aí esse é o título do outro livro dele, né? Da geração e corrupção, onde ele vai falar aqui sobre as transformações que podem ocorrer nos elementos terrestres, tá? Então, por isso o nome da geração e corrupção. Tá, e como é que, segundo a cosmologia aristotélica, como é que poderia haver alguma influência dos céus na Terra? Já que você não podia ter nenhum tipo de transformação, né? Transformação do elemento éter em outro elemento. Então, segundo essa hipótese da cosmologia aristotélica, você poderia ter essa influência. Aliás, você teria essa influência, e essa influência era bastante visível, né? Então, por exemplo, o Sol, ele é a fonte de calor e a principal fonte de luz da Terra. Então, isso já é um tipo de influência. A Lua, ela vai causar o fluxo e o refluxo das marés na Terra. Então, isso já era observado. Então, isso já era uma influência notada dos céus na Terra. E, além disso, o Sol era que causava, no caso, a luminosidade do Sol, né, é a causa das estações na Terra, verão, inverno, outono, primavera. Isso tudo é causado por conta da luminosidade do Sol, da variação de luminosidade do Sol. Então, é lógico você pressupor que os astros eles têm influência na Terra, né? E como seria essa influência? Segundo Aristóteles, você teria um movimento na esfera das estrelas. Então, lembre-se que eu falei que você tem, segundo a visão aristotélica, é como se fosse, imagine uma cebola, tá? Uma cebola cheia de cascas. Então, você tem no centro a Terra, e aí você tem uma casca em volta da Terra que representa a esfera lunar, então é ali que a Lua se encontra. Aí depois você tem outra esfera com os planetas, né? Você tem uma esfera com Mercúrio, outra esfera com Vênus, outra esfera com o Sol, e assim vai sucessivamente até chegar na última esfera, que seria a esfera das estrelas. E aí, o movimento dessas esferas, da esfera das estrelas, que o Aristóteles chamou de movimento primário, causaria um efeito cascata. Então, esse movimento primário geraria um movimento na esfera do planeta mais próximo, que seria transferido para outro planeta e assim sucessivamente até chegar na Terra, até causar algum tipo de mudança na região terrestre. Então veja que a mudança acontecia ou a influência acontecia mesmo que você não tivesse nenhuma transmutabilidade, ou seja, mesmo que você não tivesse transformação de um elemento em outro elemento, tá?
Apenas o movimento das esferas gerava algum tipo de interferência na Terra. Então, partindo dessa influência das esferas celestes, né, a gente pode concluir que é possível que a astrologia funcione. Ou seja, já que você tem astros que você sabe que influenciam a Terra, né, você observa isso de forma direta, como por exemplo a Lua e o Sol, já que esses astros influenciam, por que os outros astros também não vão influenciar? Então, aí surgiu a ideia da astrologia, né, de que era razoável você estudar as conexões entre a região celeste e a região terrestre. Tá? Bom, então, a gente chega finalmente aqui na astrologia. Então, a gente já viu que a astrologia ela era possível, né? Era algo até lógico, né, do ponto de vista, se você analisasse do ponto de vista lógico, a astrologia era até lógica, dentro do mosaico aristotélico medieval. E qual é a ideia principal da astrologia? Então, você tem a Terra no centro, o Sol girando ao redor da Terra, tá? E o Sol, do ponto de vista da Terra, ele vai girar com o pano de fundo atrás dele as estrelas. Tá? Então, a gente está aqui na Terra, a gente observa o Sol e atrás do Sol tem as estrelas. Claro que durante o dia a gente não vai conseguir observar essas estrelas, né, por conta da luminosidade do Sol, que é uma luminosidade muito alta. Bom, e aí no decorrer do ano, o Sol ele se movimenta no céu, só que ele vai se movimentar sempre pelo mesmo caminho. Esse caminho, que a gente estuda até na astronomia, ele é chamado de eclíptica. Então imagine que o Sol está se movimentando, né? O Sol nasce de um lado, nasce do leste, se põe no oeste, e durante o dia ele percorre um caminho. Esse caminho, se você traçar uma linha imaginária, esse caminho imaginário, esse caminho aparente do Sol, é o que a gente chama de eclíptica. Então o Sol sempre vai estar sobre essa linha eclíptica, tá? E atrás da eclíptica, você tem o cinturão de constelações, que é chamado de zodíaco. Então, o que é o zodíaco? Os zodíacos são as constelações que se encontram atrás do Sol, atrás do caminho que o Sol percorre durante o ano. Tá? Isso é que é o zodíaco. E além de você ter essas constelações, essas 12 constelações, na verdade são mais de 12, né? Na verdade são 13 constelações, mas os astrólogos, a maioria dos astrólogos só considera 12. Além dessas constelações, você tem também perto, ou próximo, ou em cima da eclíptica, os planetas. Então, os planetas, eles sempre vão se movimentar nesse cinturão, sempre vão estar próximos ao zodíaco, ou próximos à linha da eclíptica. Tá? Então, você nunca vai observar um planeta que esteja fora, ou que esteja muito longe da eclíptica. Bom, então, o cinturão do zodíaco, né, esse cinturão de constelações, ele foi, do ponto de vista histórico da astrologia, dividido em 12, foi feito 12 divisões desse cinturão. Então, a ideia é de que cada signo correspondesse a 30 graus, tá? 30 graus desse círculo. Se você somar todos esses graus, né, se você tem 12 signos, cada um corresponde a 30 graus, então você tem os 360 graus completos, né, do círculo. Então, cada signo, ou cada constelação do zodíaco, ocuparia esses 30 graus. Só que na prática, se você for observar o céu na prática, você vai ver que as constelações elas não correspondem exatamente, as constelações do zodíaco não correspondem exatamente a 30 graus. Você vai ter constelações que correspondem um pouco mais que 30 graus, constelações que correspondem menos que 30 graus, tá? Mas por uma questão aí de facilitar a matemática, a astrologia considera 30 graus. Então, por isso que você vai ter os signos já divididos mais ou menos ali em 30 dias, ok? Então, você vai ter as constelações, né, que fazem parte do zodíaco: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário,
Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, essas são as 12 constelações do zodíaco, tá? Como eu falei, tem mais de 12, tá? Tem um aí no meio que é constelação chamada de Ophiuchus, só que a maioria dos astrólogos não considera essas constelações nos cálculos astrológicos deles, tá? Bom, então o que é o signo? O signo de uma pessoa, tá? O signo, o seu signo, ele vai ser determinado pela posição do Sol no momento do seu nascimento. Então, por exemplo, eu sou do signo de Câncer. Então, isso significa que na data do meu nascimento, o Sol ele tinha atrás dele a constelação de Câncer. Então, é isso que significa ser do signo de Câncer, ser do signo de Sagitário, Capricórnio, tá? Então, se você é do signo de Aquário, é porque no dia do seu nascimento o Sol estava na frente da constelação de Aquário, ok? Bom, então cada signo desses aí ele vai estar associado também a um dos 4 elementos. Ou seja, a presença, se você é de um determinado signo, então você vai ter um desses elementos como seu elemento predominante, ok? Então, por exemplo, quem nasce no signo de Sagitário, no signo de Áries, no signo de Leão, vai ter como elemento predominante o fogo, tá? Quem nasce no signo de Capricórnio, no signo de Touro ou no signo de Virgem, vai ter como elemento predominante a Terra. Esse sistema ele pode sofrer mudanças, inclusive dependendo do astrólogo, tá? Então, dependendo do astrólogo, você vai ter um sistema diferente. Esse aqui é o sistema mais geral, que é o sistema do aristotélico medieval. Então, quem era do signo de Aquário, né? Aquário, Gêmeos, Libra, vai ter uma quantidade predominantemente de ar, do elemento ar. E quem é dos signos Peixes, Câncer e Escorpião, vai ter como elemento predominante a água, ok? E aí a gente também pode associar a cada um desses elementos, né, o humor. Então, ao elemento água, você pode associar a fleuma, ao elemento ar, você pode associar o sangue, ao elemento bile negra, ao elemento terra, você pode associar a bile negra, e ao elemento fogo, você pode associar a bile amarela. Ok? Então, por exemplo, considere um indivíduo que nasceu no signo de Aquário. Ou seja, quando ele nasceu, o Sol estava na constelação de Aquário. Então, naturalmente, como Aquário, como quem nasce em Aquário tem como elemento predominante o ar, então ele vai ter como elemento, como um fluido predominante, aquele fluido que está relacionado ao ar, que é o sangue, tá? Então, um indivíduo que nasce sob o signo de Aquário, ele terá naturalmente um excesso de ar e, portanto, um excesso de sangue no corpo. Então, o temperamento dele vai ser um temperamento sanguíneo, né? Tá? Terá um temperamento sanguíneo. Note que não significa que ele não vai ter os outros 4 fluidos. Ele vai ter, mas o fluido predominante vai ser o sangue. Se o indivíduo nasce no signo de Peixes, qual é o elemento predominante? Fleuma, né? Aliás, o elemento predominante é a água, consequentemente, o humor predominante é a fleuma. O vai ser fleumático. Alguém quer falar um pouco? Germano, quer falar alguma coisa? O microfone está aberto? Vou desativar aqui. Desativou, pronto. Tá? Vamos lá. Então, o temperamento de um indivíduo ele vai ser moldado sempre pela posição do Sol. Okay? Então, o temperamento, que é o fluido que mais predomina no corpo do indivíduo, vai ser determinado pela posição do Sol. Então, quem nasce em Sagitário vai ter como elemento predominante a bile amarela. Né? Desculpa, como fluido predominante, né? A bile amarela.
Só que a quantidade dos outros fluidos no corpo, tá? A quantidade, tudo bem, predominante é a bile amarela. Mas o que é que determina a quantidade de sangue? O que é que determina a quantidade de fleuma? O que é que determina a quantidade de bile negra? Que são os outros elementos. O que vai determinar isso, ou que vai refinar, né, o temperamento da pessoa, vai ser a posição dos outros planetas. Ok? Então, a posição dos outros planetas, ó, você mudando ela, você muda o temperamento do indivíduo, tá? Você não vai mudar o temperamento principal dele, você não vai mudar o fluido predominante, mas você vai mudar o equilíbrio entre esses fluidos. Então, assim, a astrologia ela conclui que os céus eles determinam o temperamento das pessoas. Então, o temperamento de um indivíduo ele é determinado pela posição específica do planeta no momento do nascimento da pessoa, tá? Do indivíduo. Então, o Sol determina o humor predominante e o equilíbrio vai ser refinado pelos outros planetas. Então, essa é a razão pelo qual os médicos da época precisavam estudar astrologia. Mas como assim os médicos precisavam estudar astrologia, né? Por quê? Aí vamos lá, vamos voltar aqui para a fisiologia humorística e medicina. Qual era a relação entre a fisiologia humorística, a medicina e a astrologia? Segundo essa teoria, o que seria a saúde de um indivíduo? A saúde seria igual ao equilíbrio entre os humores, tá? Então, a saúde é um estado de equilíbrio perfeito entre os humores. Ou seja, é aquele equilíbrio com o qual você nasceu. Se você mantém esse equilíbrio, então você é uma pessoa saudável. O que seria a doença? O desequilíbrio. Então, a doença ela seria um estado de desequilíbrio entre os humores. Se por algum motivo aquele equilíbrio que você nasceu com ele mudar, então você fica doente. Então, aqui a gente tem uma pessoa saudável, tá? Então, ela tem o equilíbrio dela, o temperamento dela, o equilíbrio entre os humores, da mesma forma com que ela nasceu com ele. E aqui a gente tem a mesma pessoa com uma doença. Então, o que, é que pode ser uma doença? A doença, nesse caso aqui, ela pode ser uma falta de sangue, então a pessoa ela pode ter perdido parte do elemento de sangue, pode ser uma falta de fleuma. Então veja que a quantidade de sangue e a quantidade de fleuma diminuiu, enquanto a quantidade de bile amarela aumentou. Então isso causa um desequilíbrio, ou seja, não é o estado normal da pessoa estar assim. Então, nesse caso aqui, a gente tem o equilíbrio, né? Então, o indivíduo está saudável, e nesse outro, você tem um desequilíbrio, e então o indivíduo está doente. Então, esse desequilíbrio ele pode ser causado pelo excesso de bile amarela e pela deficiência de sangue e de fleuma. Tá? E como é que você cura a doença? Se você tem um desequilíbrio, para você curar esse desequilíbrio, ou seja, curar a doença, você tem que voltar ao estado de equilíbrio. Então, para curar uma doença, é preciso direcionar a terapia de forma a restaurar o equilíbrio normal dos humores na pessoa. Então, aqui eu tenho uma pessoa doente, né? Essa pessoa está com falta de sangue. O que é que eu posso fazer para normalizar o sangue dela? Então, provavelmente, um médico da época, ele ia, se você está com falta de sangue, ele ia te prescrever verduras e pedir para você fazer exercícios moderados. Então, isso faria com que seu sangue, a quantidade de sangue, voltasse ao normal. Para normalizar a fleuma, provavelmente ele te pediria para você fazer uma ingestão maior de frutas frescas e beber bastante água. Então, isso faria com que a fleuma voltasse ao normal. E para diminuir a quantidade de bile amarela, ele prescreveria para você também frutas frescas e vegetais verdes. Então, frutas frescas e vegetais verdes ajudariam a diminuir a bile amarela. E ali, fazendo isso, você voltaria ao seu estado de equilíbrio normal entre os humores. Tá? Uma outra pessoa aqui que, digamos que estivesse com um excesso de sangue, né, e uma falta de bile negra no corpo. Uma pessoa que está com excesso de sangue, tá? Que tratamento você acha que ela deveria fazer para melhorar? Bom, os médicos da época, né, eles pensaram nisso e chegaram a uma resposta lógica. Se você está com
você está com excesso de sangue, então vamos tirar parte desse sangue do seu corpo, né? Ou seja, vamos fazer sangria. Basicamente era cortar a pessoa e deixar ela sangrar. Então, para diminuir a quantidade de sangue, o médico ele poderia prescrever sangria, fazer pequenos cortes, sei lá, no braço da pessoa e fazer com que o sangue, ele parte do sangue, né, escorresse de forma controlada também. Né? Você não ia fazer o indivíduo perder todo o seu sangue, tá? Mas se o indivíduo estava com excesso de sangue, então ele deveria fazer esse tratamento de sangria. Eu vou dar uma indicação aqui para vocês, que é um livro que eu gosto bastante, tá? Não é um livro acadêmico, é um livro de ficção, na verdade é um romance de ficção, que fala justamente sobre esses tipos de tratamento. Inclusive fala muito sobre sangria. O livro é esse aqui, ó. O Físico, a Epopeia de um Médico Medieval. Então, embora se chame O Físico, na verdade, talvez a melhor tradução fosse O Médico, tá? Então, o que o livro fala, ele vai acompanhar um personagem na Idade Média, né? Um personagem na Inglaterra da Idade Média, e esse personagem ele quer se tornar médico, tá? Então você vai ver você vai ver muitas características da medicina da época. Então você vai ver muita sangria, você vai ver muito tratamento dos humores, e aí esse médico ele vai, como na Europa você tem a medicina ainda num estado muito antiquado, digamos assim, né? Então ele vai buscar outros lugares, ele vai para o Oriente Médio, onde a medicina já está bastante avançada em comparação com a Europa, tá? Então eu indico bastante esse livro, é um livro muito bom, leitura muito boa. Tem um filme também com o mesmo nome, só que o filme não é tão bom assim, tá? Bom, então voltando para cá. Então, para diminuir o sangue, sangria, e para aumentar a bile negra. Para aumentar a bile negra, o médico ele ia prescrever para você tomar vinho. Tá? Então, tomar vinho restauraria a falta de bile negra no seu corpo. E aí você fazendo isso, fazendo sangria e tomando vinho, você restauraria o seu estado normal. E onde é que entra a astrologia nisso, né? A importância da astrologia? Como é que o médico ele vai determinar qual é o equilíbrio normal de um sujeito? Qual é o equilíbrio normal do indivíduo? Para determinar um equilíbrio normal, ele precisa saber, na data que o indivíduo nasceu, qual é a posição específica dos planetas. Então, se ele soubesse, se ele tem a data do nascimento da pessoa, ele faz o mapa astral da pessoa, vê onde estavam os planetas, onde estava o Sol, no momento do nascimento da pessoa, ele conseguiria determinar qual era o equilíbrio normal da pessoa. E sabendo qual é o equilíbrio normal, fica mais fácil de você fazer o tratamento, tá? Então, fazendo um mapa astral, você consegue determinar qual tratamento a pessoa deve fazer, porque você consegue determinar o equilíbrio normal dessa pessoa. Então, aqui a gente vê a necessidade que os médicos tinham de estudar astrologia. Então, o médico também deveria ter um conhecimento de astrologia, porque o conhecimento da astrologia ele é essencial para identificar o temperamento de um indivíduo. E assim facilitar, né, o tratamento, tornar o tratamento mais eficiente. Além de astrologia, né, ele precisava também saber as previsões astrológicas. Então, as previsões astrológicas, elas necessitam um conhecimento das posições reais do planeta em um determinado instante de tempo. E para isso, quem faz isso é a astronomia. Então, o médico da época, a formação de um médico era muito mais abrangente, digamos assim, né? Tinha muito mais áreas, ele tinha que estudar muito mais áreas do que atualmente. Por exemplo, ele tinha que estudar astrologia e estudar astronomia. Por isso que muitas vezes o médico da época ele era chamado, né, de físico, tá? Ou filósofo natural, porque era basicamente a mesma coisa. Bom, então aqui estão alguns exemplos, né, de livros, algumas imagens retiradas de livros que mostram essa relação entre a astrologia e entre os humores, né? Os 4 humores. E aqui também alguns tratamentos que eram prescritos que tinham relação com o equilíbrio do temperamento, o equilíbrio entre os humores nos indivíduos. Tá? Pronto. Então a gente viu que a astrologia ela se encaixa bem no mosaico aristotélico medieval, ok? Ela faz parte do mosaico, ela fez parte do mosaico aristotélico medieval, dentre outras
coisas porque ela conseguiu se ligar bastante a outras teorias da época. Então, ela conseguiu se encaixar no mosaico, né? Se encaixar nesse quebra-cabeça. Ok? Por isso que ela entrou no mosaico. Bom, então essas são as características da astrologia que era aceita no mosaico aristotélico medieval. Como eu falei, o mosaico aristotélico medieval ele foi aceito até por volta do ano 1700, né? Final do século XVII. E a partir de 1740, nós tivemos um outro mosaico, que foi o mosaico newtoniano, né? Então, nesse mosaico newtoniano, será que a astrologia ela ainda estava presente nesse mosaico? Se a gente olhar aqui, novamente, da enciclopédia, né? Os ramos do conhecimento, ou seja, as áreas do conhecimento, você vai ver aqui, ó, a astrologia, que se divide em dois tipos: a astrologia judicial e a astrologia natural. Tá? Então, mesmo durante o mosaico newtoniano, a astrologia ela foi aceita de alguma forma. Como, né? Então, a astrologia, a crença geral na astrologia, que por definição é a ideia de que você pode ter influência das estrelas e dos planetas nos assuntos terrestres, tá? Mas, como eu falei, você vai ter dois tipos de astrologia. Astrologia natural, que aqui é a astrologia natural. Um ramo da astrologia preocupado com as influências celestes sobre as coisas naturais, tá? Então, a astrologia, os planetas, as estrelas vão estar relacionados a eventos naturais. Ou seja, que eventos são esses? Pode ser medição do tempo, previsão de marés, eclipses, prognósticos médicos, tá? Ou seja, tratamentos médicos. Esse é um tipo de astrologia, astrologia natural. O outro tipo de astrologia é a astrologia judicial. Essa astrologia judicial é a astrologia que a gente encontra hoje nos horóscopos, no jornal. Né? Você abre um jornal, tem lá o seu signo, a descrição do seu signo, o que, é que vai acontecer no seu dia a dia. Isso é astrologia judicial. Então, a astrologia judicial ela é um ramo da astrologia preocupada com os assuntos, preocupada com as influências das estrelas, dos planetas sobre os assuntos humanos. Então, ela vai envolver previsões sobre a vida e o caráter das pessoas, ela vai fazer previsões sociais, vai fazer previsões econômicas, vai fazer previsões políticas. Tá? Então, existia essa diferença entre a astrologia natural e a astrologia judicial. Então, na ciência medieval aristotélica, só a astrologia natural é que era aceita. A astrologia judicial, ela não era aceita como ciência. Não só não era aceita, como era considerada herética. Então, a própria igreja, ela era contra a astrologia judicial. Alguém tem alguma ideia do porquê? Porque a astrologia judicial vai de encontro à ideia de livre-arbítrio. Tá? E aí, segundo a Igreja Católica, Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que, se você diz que todo o caráter de uma pessoa, o que ela vai fazer pode ser previsto, ou seja, já está determinado pelas estrelas, então isso vai de encontro com a ideia de livre-arbítrio. Então, esse tipo de astrologia judicial era considerada uma heresia. Ok? A astrologia natural, não. A astrologia natural, ela era aceita. A judicial, não. Então, no século XVIII, a astrologia judicial permaneceu rejeitada e se tornou, inclusive, objeto de ridículo. Então, se você olha lá, enquanto a astrologia natural, ela permaneceu no mosaico, só que ela foi, digamos assim, absorvida pela física, tá? Então, pela física newtoniana, ele absorveu a astrologia natural, ou a ciência do mosaico newtoniano, né? Ele absorveu a astrologia natural. Então, se a gente olha aqui um dicionário, né, da época e vê como é que ele se refere à astrologia, essa aqui é a astrologia judicial, ele diz o seguinte, ó: astrologia, uma ciência conjectural que ensina a julgar os efeitos e influências das estrelas e a prever eventos futuros
pela posição e diferentes aspectos dos corpos celestes. Essa ciência há muito tempo se tornou apenas um assunto desprezado e ridicularizado. Tá? Então aqui está se referindo mais à astrologia judicial. Okay. E vamos falar um pouquinho agora mais da astrologia natural. Tá? Será que a astrologia natural ela ainda tem alguma influência nas nossas vidas? Provavelmente você já ouviu algum prognóstico da astrologia natural. Quando sua mãe, por exemplo, disse que você não podia cortar o cabelo durante determinada fase da lua. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Mas isso é um prognóstico da astrologia natural. E a astrologia natural, ela foi muito influente no Nordeste brasileiro, por exemplo. Então, vou analisar aqui um exemplo dessa influência, que é um livro chamado O Lunário Perpétuo. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas ele foi um livro que fez muito sucesso aqui no Nordeste. A primeira edição desse livro é lá de 1593, se eu não me engano, 1593 ou 1596. Tá? Então, finalzinho do século XVII. E ele trata justamente sobre aplicações práticas da astrologia natural. E aí você teve várias edições, né? Essa edição, esses trechos que eu vou mostrar aqui para vocês, são trechos da edição de 1857. A edição portuguesa de Lisboa, de 1857. Então, por isso vocês vão ver que o português ele é bastante diferente do que a gente está acostumado. Ok? Bom, então o que é que diz esse Lunário Perpétuo, né? Esse livro que ficou conhecido como Lunário Perpétuo e fez bastante sucesso no Nordeste do Brasil. Eu destaquei aqui alguns trechos dele para a gente ver como ele traz coisas que estão relacionadas a outras coisas que a gente discutiu na aula de hoje. Então aqui, ó, como ele está falando da região elementar, ou seja, a região dos 4 elementos, né? E dos elementos, ele fala o seguinte: a região elementar é tudo quanto é criado, desde a órbita da Lua até o centro da Terra. Tudo quanto está composto de 4 corpos simples, que chamamos elementos. E são os seguintes: terra, água, ar e fogo. Chamamos corpos simples porque não são compostos de outros corpos, como os demais corpos se compõem deles. Ou seja, por que aqui são os elementos? Os elementos são os corpos simples. Porque, por exemplo, qualquer outro objeto, uma maçã ela vai ter uma quantidade de terra e vai ter uma quantidade de água. Então, a maçã ela é um objeto composto. Tá? Então, o elemento simples seria aquele elemento que não seria composto por mais nada, apenas o elemento em si. Que são esses que a gente falou, né? Terra, água, ar e fogo. Outra aqui, ó. A Terra, naturalmente, como corpo grave, ou seja, pesado, lembre-se que uma das características do elemento Terra, né, é ser pesado, está no meio e centro do universo, cuja qualidade é fria e seca e tem de redondeza, e aqui ele vai falar um pouquinho sobre os tamanhos da Terra. Então veja aqui que ele fala, né, que a Terra é fria, que a Terra é seca, duas qualidades que eu já mencionei na aula de hoje. E aqui ele fala que logo acima da Terra se segue imediatamente a água, cuja qualidade é fria e úmida. Tá? Veja que está bastante relacionado ao que a gente falou na aula de hoje. Outro exemplo aqui, só que agora ele fala da região celeste. Então ele fala assim, ó, digamos alguma coisa sobre a região celeste com a mesma brevidade da região celeste, a qual chamou Aristóteles. Então Aristóteles chamou essa região de região celeste no livro 1 do céu, né? Esse livro aqui novamente, está citando aqui o do céu, capítulo 8, quinta essência, cuja natureza é muito diferente da que tem os 4 elementos. Então veja que aqui ele está se referindo ao éter. Né? Esta região etérea ou celestial contém 11 céus, que são as esferas de Aristóteles, conforme a comum opinião e mais aprovada de todos os astrônomos. Então veja que isso era uma opinião comum na época que o livro foi escrito, né? Ou seja, é a opinião comum do mosaico aristotélico medieval. Aqui ele fala sobre os meses de janeiro.
e ele diz que é conforme Plínio. Plínio é um autor, um escritor romano, tá? Importante também na história. Então, o que ele fala? Veja que isso aqui vai ser um pouco familiar para a gente, né? Para a gente aqui que mais do interior. Ele diz o seguinte, ó. No crescente da lua de janeiro, devem os agricultores enxertar as árvores que dão flor temporã, como são as amendoeiras, os pessegueiros, as ameixeiras e outras semelhantes. Devem semear em terras quentes as prevides azedas de laranjas, limas e cedras. Acho que está cidras. Acho que está se referindo a limão, né? Deitar galinhas e plantar roseiras, pôr bacelhos, não sei o que é bacelhos, e fazer mergulhas. E no minguante, convém cortar madeira para edifícios de árvores que perdem a folha e estacas para vinhas. Podá-las, porém, só aquelas que estiverem em terras quentes. A limpar as árvores, mondar os trigos, estercar as vinhas e hortas, semear alhos e cebolas. Diz Plínio, no livro 18, que toda a coisa que se houver de colher para guardar ou castrar, cortar, podar ou roçar, se deve fazer no minguante da lua. Então, ele está dizendo aqui que é para, quando você tiver que cortar alguma coisa, castrar alguma coisa, deve ser feito sempre na lua minguante. Se neste mês se ouvirem os primeiros trovões, significa fertilidade de frutos e esterilidade de bosques, campos, abundâncias de águas, ventos doentios, alterações de povos, mortes de homens e de gado no reino em que se ouvirem. Tá? Então, isso é um pouco familiar para a gente aqui do Nordeste. Né? Eu, pelo menos, como meus pais são agricultores, eu ouvi falar muito desses prognósticos baseados nos céus. Né? Agora, os efeitos de Saturno. Quais são as características do planeta Saturno e os efeitos que ele pode causar? Este planeta tem seu assento no sétimo céu, ou seja, sétima esfera. E na ordem natural é primeiro que os outros planetas, o qual é frio e seco, melancólico, térreo, masculino e diurno, é inimigo da natureza humana, causa trabalhos, fomes, aflições, esterilidades nos anos e carestias nos mantimentos. Traz choros, suspiros, cárceres, destruições, peregrinações, mortes. Representa inquietações, desassossegos, tardanças, misérias e desconfianças. Costuma este planeta causar, nos que são de sua natureza, aborrecimentos, tristezas, melancolias, ânsias, penas, espantos, angústias, soledade e retiro. Tá? Então, aqui algumas características de Saturno. E aqui, vamos ver o que é que o autor está falando sobre as relações entre as posições dos astros, né, e a sangria. Quando é que você deve fazer a sangria? Então, ele diz o seguinte: já que temos declarado o tempo danoso à sangria, ou seja, ele acabou de dizer no parágrafo anterior, né, no texto, numa página anterior, quando você não devia fazer a sangria, agora ele vai dizer quando você deve fazer a sangria. Será bem mostrar qual tempo será apto e conveniente para que sejam de utilidade e proveito as ditas sangrias. E aí ele fala cada temperamento, quando é que deve fazer a sangria. Aos coléricos é de muito proveito a sangria que se fizer estando a lua em signos áqueos, signos de água, como são Câncer, Peixes e Escorpião. Nos últimos 15 graus, ou seja, na parte final, né, nos últimos 15 dias, digamos, do signo. Aos fleumáticos será de grande utilidade a sangria feita estando a lua em signos cálidos, ou seja, signos quentes, exceto Leão, como são Áries e Sagitário. Aos melancólicos convém sangrar no tempo que a lua estiver em signos aéreos, ou seja, signos de ar, exceto Gêmeos, como são Libra e Aquário. Finalmente, os sanguíneos se podem sangrar em qualquer signo em que se achar a lua, guardadas as regras da medicina e advertências astronômicas que se tem dito. Tá? Então, esse livro, Lunário Perpétuo, ele foi um livro bastante importante, como eu falei aqui no Nordeste. Os agricultores utilizaram bastante esse livro, e ele é um livro que influenciou também muito a cultura popular nordestina. E a gente vê essa influência
nos almanaques de cordel. Tá? Então, o que eram os almanaques de cordel? Os almanaques de cordel, eles eram basicamente uma versão mais simplificada, no formato de cordel, no formato de... não que ele fosse escrito como poesia, tá? Mas era um folheto, no formato de folheto, e ficaram conhecidos como almanaques de cordel. Então, basicamente, o que ele fazia era um resumo do lunário perpétuo para cada ano. Então, cada ano você tinha um almanaque diferente. Por isso que eles faziam muito sucesso aqui no Nordeste. Então, por exemplo, você tem um almanaque do Nordeste. Aqui está um exemplar de 1985. O Profecia e Almanaque de Frei Vidal da Penha, para o ano de 1972. Isso aqui acho que é 2 cruzeiros, né? O Almanaque do Grande Sábio Francês, para 1974. Almanaque O Juízo do ano de 1983 para o Nordeste. E aí eu vou tirar aqui só um trechinho, um desses almanacs, né, o Juiz do Ano de 1972, e ele fala o seguinte: o ano de 72 entra no sábado, será um ano bissexto, seus planetas dominantes são Saturno e Sol, tendo como auxiliares a Lua e Mercúrio. O ano de 72 é o 28º do atual ciclo lunar. A combinação de Saturno com a Lua pode impedir ou atrasar vários projetos da humanidade, mas também poderá favorecer as atividades construtivas e as realizações de planos bem pensados. Tá? E aí, continua. É que ele fala: Saturno é um planeta frio, seco, terrestre, lento, melancólico, basicamente o que está lá no, no Lunário Perpétuo. Tá? E aí ele continua: o Sol representa força moral, espiritual, enfim. Só que a gente já vê a influência do lunário perpétuo. Então, voltando aqui para a astrologia, né? A astrologia, como parte do mosaico aristotélico medieval, ela foi aceita porque ela atendia aos requisitos do método aristotélico medieval. Então, a gente pode ver que ela foi, a teoria, né, da astrologia, ela foi formada a partir de pontos de vista bastante intuitivos. Então, isso satisfazia o método aristotélico medieval. Como a gente viu, todo método científico ele vai ter 3 componentes, que são os critérios de aceitação. O critério de aceitação, então a gente viu que como a teoria ela foi aceita, como a astrologia ela foi aceita no mosaico científico. Os critérios de compatibilidade, que é para dizer se duas ou mais teorias são compatíveis ou não, e os critérios de demarcação, que vão te dizer se uma teoria é científica ou não científica. Então, a astrologia ela foi aceita no mosaico aristotélico medieval, ela era compatível com outras teorias do mosaico, como a gente viu, e, além disso, ela atendia aos critérios de demarcação da época. Ou seja, os critérios que diziam na época o que era ciência e o que não era ciência. Mas quais eram esses critérios? Quais eram os critérios de demarcação na época que a astrologia foi aceita, né? Ou seja, durante o mosaico aristotélico medieval. E mais, por que a astrologia não é mais aceita no mosaico? Quais são os critérios de demarcação atuais? O que é que a gente utiliza atualmente para dizer se uma teoria é científica ou não científica? Essa discussão vai ficar para a próxima aula, onde a gente vai discutir o problema da demarcação, tá? Então, o que é o problema da demarcação? Como a gente viu, existem teorias que a gente considera científicas, teorias que a gente considera não científicas. Só que como é que a gente distingue os dois conjuntos? Como é que a gente demarca o que é ciência e o que não é ciência? Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Aqui, novamente, a bibliografia, tá? Sugestões de sites, sugestões de leitura. Ok? E agora,